Bom dia para as pessoas que estão a ouvir-nos desde Brasil e uma boa tarde para as pessoas que estão a contactar-nos em Portugal. O meu nome é Valeria Menezes e faço parte do Fire Marketing Team na Bosch. E hoje vou apresentar-vos este tema de como conectar o seu sistema de alarme de incêndio a IoT com o Nexuspace Fire System Explorer. Dou-vos a mais cordial bem-vinda e, antes de começarmos com a apresentação, vou pedir-vos para seguirmos umas breves indicações. Saibam que este webinar está a ser gravado, portanto, todos os microfones estão desligados para garantirmos a qualidade do áudio. Pedimos para vocês escreverem as perguntas e quaisquer dúvidas que possam surgir na secção de perguntas e respostas e tentaremos responder todas as perguntas ao final da sessão. Finalmente, apresento-vos o meu colega e apresentador do dia de hoje, o meu colega Renato Lima, que está a contactar-nos desde o Brasil. Renato. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui para apresentar para vocês essa nova geração dessa plataforma IoT de como conectar os sistemas de alarme de incêndio à internet. Muito obrigado pela presença de todos, principalmente os clientes aqui do Brasil e de Portugal que estão nessa sessão. Podemos iniciar? Valéria? Por favor. Ok. Espero que todos consigam ver minha tela. Valéria, pode confirmar? Só um segundo, Renato. Podes... não estou a ver a tua tela. Podes partilhar novamente? Sim, claro. E agora estou a ver... Agora sim. Sim? Sim, por favor. Ok. Então, iremos iniciar. Nós gostaríamos de apresentar com muita satisfação essa nova plataforma chamada Nexuspace. Então, é um serviço digital para transparência limitada da solução de alarme de incêndio. É uma plataforma que é uma nova geração em relação ao Remote Services, que alguns de vocês já devem conhecer. Então, é uma atualização onde iremos agregar novas funcionalidades. Então, a ideia desse webinar é apresentar tanto as novas funcionalidades dessa nova plataforma, quanto apresentar para quem não conhece o Remote Service também tudo que já existe e que vai ser ainda mais, terá mais ainda funcionalidades através da nossa plataforma. Então, primeiro, contextualizando o que é a internet das coisas. Muita gente já escutou esse termo, muita gente escuta o termo IoT. A ideia é que a internet hoje das coisas está moldando o nosso mundo, ou seja, tudo está conectado. Não só os celulares, telefones, carros, eletrodomésticos, tudo hoje está conectado. Quando se fala da indústria 4.0, as máquinas de uma linha de produção também estão conectadas, enfim, tudo está conectado. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Para que vocês entendam o quanto isso já é real e como isso, na parte de incêndio, pode trazer benefícios, tanto para vocês como integradores, instaladores, quanto para clientes finais e todo mundo que faz parte do processo. Vamos falar brigadistas, o pessoal de manutenção, pessoal de operação, nós vamos entender tudo isso. Com a digitalização, como eu comentei, nós temos hoje cidades inteligentes, onde nós temos radares conectados, nós temos a questão de, por exemplo, semáforos, a integração deles, entre outras situações. Nós temos aí assistência médica conectada, onde através de uma pulseira é possível monitorar os batimentos cardíacos e o nível de pressão, o nível de oxigenação do sangue, se a pessoa sofreu uma queda ou não. Mais uma vez, tudo conectado. Energia sustentável.
Hoje é possível monitorar a geração de energia, por exemplo, em placas solares, que é muito comum. Através de um aplicativo, você consegue verificar se está gerando de acordo com o seu consumo, se está acima ou abaixo. Se está acima, é possível comercializar essa energia. E casas inteligentes, que está mais próximo de nós. Hoje temos assistentes virtuais, como Alexa, Siri e outras, que já nos ajudam com várias tarefas diárias. Temos a conexão aí com a iluminação, com o sistema de refrigeração da casa, entre outros aspectos. Ou seja, tudo está conectado. E por que não conectar o sistema de alarme de incêndio? E quais são os benefícios que essa conexão permite? Quando a gente traz para o IoT para a gestão de edifícios, tem uma série de possibilidades que ele permite. Então, o Nexus Space, que é a nossa plataforma, é um conjunto inovador de serviços que possui uma série de serviços inteligentes, conectados e integrados. E o que nós vamos ver aí nos próximos slides, quais são os benefícios e o que traz de agilidade, de informações antecipadas em relação ao sistema de alarme de incêndio. Então, conectando os edifícios, as edificações de maneira geral, a internet das coisas, fornecem insights, né, percepções de todos os dados do edifício, seja temperatura, seja consumo de energia, analisa e otimiza a operação do edifício. Nós podemos até acrescentar também o BIM, que é a modelagem, onde a gente consegue colocar informações de, por exemplo, uma janela, como a gente está vendo aí na foto, qual foi o fornecedor dessa janela, qual é a dimensão do vidro que foi colocado, qual a espessura, qual é o fornecedor. Com tudo isso, caso tenha um processo de manutenção, fica fácil identificar isso, diferente do que normalmente a gente fazia no passado, as compras virtuais, individuais, e tínhamos que buscar essas informações depois que um vidro está quebrado, uma porta, um detector. A gente tinha que buscar qual é o fornecedor, que modelo que é, às vezes muito antigo, você perdeu essa informação e você perdia muito tempo e às vezes até não conseguia encontrar a informação para poder fazer a manutenção correta do sistema ou de um dispositivo como uma porta ou qualquer outro um móvel do ambiente. Então, pessoal, nós temos aqui uma série de serviços que nós vamos ofertar para vocês dentro desse pacote Nexus Space. Então, iremos iniciar com o Fire System Explorer, voltado para a parte de incêndio, manutenção efetivamente. Porém, teremos aí, por exemplo, no Nexus Space Protect, que é no futuro, que será possível fazer o monitoramento ou o teste remoto de detectores, por exemplo. Hoje, todos sabem que a norma exige que todos os detectores sejam verificados e testados uma vez por ano, ao menos. Então, no futuro, nós vamos implementar essa funcionalidade através dessa ferramenta, agilizando bastante o processo de vocês. Também vamos implementar aí a questão de ampliar o portfólio com o Nexus Space Sustain em relação a gerenciamento de energia. Lógico que estamos iniciando, focados na parte de incêndio, mas como a Bosch ela é focada na parte de produto e de serviço, também tem a parte de serviço, não aqui na América Latina, mas na Europa e em outras regiões. Desculpem. Nós iremos ampliar esse portfólio de serviços. Muitos de vocês também conhecem, por exemplo, o Safety System Designer, que é o nosso software para a geração de quantitativos. A ideia é que ele seja incorporado ao Nexus Space também no futuro, para que seja possível, por exemplo, fazer o upload da planta do local e ele já sugerir a alocação dos pontos, a quantidade de pontos, enfim, ajudar num pré-projeto de um sistema de alarme de incêndio, entre outras funcionalidades. Então, é um primeiro passo da
como que eu posso explicar de uma maneira simples? É o primeiro passo de agregar novas funcionalidades a essa plataforma que vai, que irá nos trazer muitos benefícios em um futuro breve. Então, um serviço de digital de transparência ilimitada, ou seja, você tem acesso total ao seu sistema de alarme de incêndio. E muita gente pode pensar, quem não conhece, que é um sistema novo, mas como eu disse, a primeira geração dessa ferramenta chamada Remote Service foi lançado há uma década. Então, basicamente há 10 anos aí já temos sistemas conectados à nuvem. Pode ser surpresa para muitos, mas essa é uma realidade. Lógico que existem nesses 10 anos existiram muitas barreiras, porque sempre tem um receio de conectar o sistema um sistema de alarme de incêndio à internet. Posso diminuir, por exemplo, para o lado de integradores, o cliente não vai querer mais pagar um contrato de manutenção, ele vai querer fazer tudo isso, mas é justamente ao contrário, a ideia é ampliar as possibilidades, e isso teve um tempo de aprendizagem, um tempo de convencimento do mercado, que realmente foi um período aí de 3 anos, mais ou menos, desde o lançamento, que nós conversamos, apresentamos, teve o período de testes em sistemas de pequeno porte, e a partir daí nós tivemos um incremento muito grande na quantidade de sistemas conectados. E quando o integrador conecta o primeiro sistema e realmente testa na prática como ele funciona, a nossa taxa de incremento nesse integrador é de 100%, ou seja, se ele conecta um, em seguida ele irá conectar os demais sistemas. Então, a barreira é conectar o primeiro, para tirar todas as suas dúvidas, fazer o teste propriamente dito, como a gente diz aqui no Brasil, fazer um test drive do sistema, como nós fazemos para carro aqui no Brasil. E a partir do momento que você faz esse test drive, o integrador, de maneira geral, se convence que é necessária a ferramenta, porque não iniciou antes, e com isso converte todos os seus sistemas para a manutenção e o monitoramento através dessa ferramenta. Então, já falei bastante sobre o aspecto conceitual, então vamos entrar aqui na topologia do sistema e as suas principais funções, né? Isso tanto para o Remote Service, que é a plataforma atual, quanto para o Nexus Space, que é a nossa plataforma futura. Então, aqui nós temos o sistema de alarme de incêndio, que pode ser um painel ou uma rede de painéis conectadas num cliente. Por exemplo, na nossa planta aqui da Bosch Campinas, que é a matriz da América Latina, temos cerca aí de 30 painéis conectados em rede, via Ethernet, via fibra ótica, se comunicando via Ethernet. E através dessa plataforma é possível fazer o monitoramento de todo o sistema. Então, aqui nós temos o sistema como um todo, painéis em rede, e aqui os módulos. Nesse caso aqui, o módulo de laço, onde nós temos os detectores. Então, com essa plataforma, a gente consegue enxergar detalhes do painel, detalhes de todos os dispositivos conectados a ele. Então, ele está conectado à nuvem, que seria o nosso servidor na nuvem aí, totalmente seguro em relação à proteção de dados, que é uma base muito forte da Bosch, que é a proteção de dados. A gente sabe que o Brasil, principalmente, é um dos países que mais sofre de ataques cibernéticos no mundo. E é um pilar super importante essa segurança na conexão. Por isso que nós temos um gateway, que é um hardware, onde gera camadas adicionais de segurança em relação ao nosso sistema conectado à nuvem. E a partir do momento que o sistema está conectado na nuvem, nós temos 3 serviços habilitados. O primeiro serviço habilitado é o Remote Connect. O Remote Connect, o que significa? Gera a possibilidade de programar, configurar o sistema remotamente. Então, normalmente, as empresas integradoras possuem 2 ou 3 técnicos certificados para fazer o startup, o comissionamento de um sistema.
só que possui 5, 10 obras em paralelo. Então é impossível 2 ou 3 técnicos que são certificados para isso estarem em 5, 10 lugares simultaneamente para fazer a configuração, o startup. Sem contar nos contratos de manutenção, onde os clientes estão solicitando aí alterações na configuração. Então, através do Remote Connect desse serviço, é possível, independente onde o técnico certificado esteja, ele consegue fazer a configuração de um sistema desde o zero, desculpem, ou alterações básicas, como, por exemplo, alterar a descrição de um ponto. Era a sala do Renato, agora virou sala da Valéria. Era a copa, agora virou cozinha. A descrição, o nível de sensibilidade do dispositivo, como acionar um grupo de sirenes, tudo isso é possível fazer remotamente, otimizando bastante. Remote Alert, o envio de notificações. Nós vamos entrar nos detalhes aí dos meios de envio dessas notificações, e o Remote Maintenance, que é a parte realmente da manutenção, o que essa ferramenta proporciona de agilidade e facilidade na manutenção de um sistema de alarme de incêndio. Só fazendo uma pausa aqui, pessoal, deixando bem claro, conforme a Valéria comentou inicialmente, caso vocês tenham dúvidas, indiquem aí no chat para que no final nós possamos respondê-las, ok? Bom, então, quais são as principais vantagens? A transparência de informações 24/7. Então, todos os sistemas alarme de incêndio estão organizados por grupos, por clientes. Por exemplo, vamos pensar que a Bosch aqui no Brasil tem unidade aqui em Campinas, tem Curitiba e outras localidades, e vocês têm o contrato de manutenção de todas as Bosch. Então, vocês podem agrupar o cliente Bosch, indicando todas as localidades. Você pode ter um outro cliente X, indicar todas as localidades. Isso é muito fácil e você consegue enxergar isso de uma maneira bem transparente e rápido. Maior proteção, através do monitoramento próximo, manutenção preditiva e resposta rápida. Tudo que acontecer no sistema, seja desde uma falha de conexão à internet, onde desconecta o sistema da internet, isso é notificado. Se o detector está trabalhando numa temperatura acima do seu limite de operação, ele também notifica. Se ocorrer uma falha, por exemplo, numa indústria, uma empilhadeira bate num acionador manual e danifica ele, automaticamente é gerada um evento e o time de manutenção pode receber esse evento de maneira imediata, antes mesmo que o cliente final tenha essa informação concreta ou a pessoa responsável de manutenção já tenha essa informação de uma maneira muito clara. O que isso ajuda de maneira geral? Era muito comum o cliente final, que não conhece sobre o sistema, não conhece detalhes do sistema de alarme de incêndio, entrar em contato. Olha, tem uma falha aqui, o painel está bipando, eu preciso da sua ajuda, preciso que você venha aqui e resolva. E a gente sabe que hoje viagens, dependendo que seja no Brasil, seja em Portugal, nós temos um tempo de deslocamento muito grande, custos de voos, combustível, pedágios, entre outros, e até mesmo devido à questão de disponibilidade de técnicos para fazer isso. Isso é um ponto, é uma dor muito forte que existe no mundo de manutenção de sistemas de alarme de incêndio. Maior eficiência, você consegue ver em tempo real, independente de qual o momento, qual o status de cada dispositivo, e com isso você consegue prever ações antes que ocorra uma falha, antes que indique, por exemplo, que um detector está sujo. Além de indicar uma falha, aquela área fica sem o monitoramento, porque o detector sujo já diminui a sua eficiência, com risco de falsos alarmes ou até mesmo de não detectar. Então, dependendo o tipo de sujeira que ele possui, então tudo isso é muito importante que seja monitorado de maneira antecipada. E também existem processos automatizados, por exemplo, a questão de gerar relatórios de manutenções. E isso também
confirma a nossa posição forte no mercado de inovação. Para quem não sabe, a Bosch tem uma média de 15 a 20 registros de patente por dia no mundo. Então, é uma das empresas mais inovadoras. E essa plataforma, com todos os serviços dela disponível, como foi dito anteriormente, foi a empresa que foi a primeira a fornecer essa solução. Hoje já existem outras, mas ainda não no mesmo nível de detalhamento ou com todos os serviços disponíveis. Então, esse ponto de inovação da Bosch é muito forte, que ajuda principalmente vocês, como nossos parceiros, sendo distribuidores, integradores, a fortalecer a marca junto ao mercado. Mais vantagens do sistema. É fácil de instalar esse sistema. Não é necessário. Essa é uma barreira que eu encontrei muito grande, porque há 10 anos atrás eu já estava aqui e muita gente do mundo de alarme de incêndio não estava familiarizado com rede. O que que é o IP? Como que a gente vai pingar um item na rede para confirmar se está se comunicando na rede ou não, confirmar que tem a conexão à internet? Então, essa era uma barreira que nós tínhamos há 10 anos atrás. Hoje, ela já diminuiu bastante, mas mesmo assim, algumas pessoas ainda têm restrições em conectar um sistema de alarme de incêndio na rede, mas é bem simples. Esse também é um dos motivos e vantagens do Gateway, que é o hardware adicional que é necessário para ter essa instalação, porque ele já vem pré-configurado, então em menos de 30 minutos a gente consegue ativar o sistema. É super simples, é 2 cabos de rede necessários, um que chega à internet, seja do cliente ou de uma conexão externa, e um outro cabo de rede que é conectado em um dos painéis do sistema de alarme de incêndio, e uma configuração simples e o sistema já está conectado. É possível ter o gerenciamento individual de usuários, então você pode ter um usuário administrador, um usuário técnico, um usuário apenas de visualização, e também na hora de receber os eventos a gente consegue criar uma matriz, que tipo de evento cada usuário pode receber. Por exemplo, o brigadista só deve receber, ou o bombeiro civil do local deve receber apenas os eventos de incêndio. A equipe de manutenção deve receber apenas os eventos de falha. O time de TI deve receber apenas eventos de conexão. A gente consegue fazer isso. E mais uma vez a questão da solução segura. Ela é criptografada. Ela está, as soluções Bosch estão armazenadas aí, hospedadas, né, na nuvem da Azure, que é uma referência no mercado mundial de segurança a ataques cibernéticos. Então, isso é mais um ponto para aumentar a segurança, deixar mais tranquilo tanto vocês como nossos parceiros, quanto os clientes finais. Então, principais funções. Veja tudo que o sistema tem, o status dele, haja eh, de maneira rápida e breve, e economize esforços e custos. Então, informações do status do sistema, alertas instantâneos, manutenção remota, a documentação de manutenção de status gerado de maneira automática. Então, quais são as suas maiores vantagens ainda nesses casos, né? Seus clientes estão distantes e os tempos de viagem são longos. É um tema que eu já comentei com vocês. Aqui no Brasil, Portugal é menor, mas aqui no Brasil nós temos um país com dimensões continentais. Se você precisar rapidamente sair, por exemplo, de Curitiba e ir para Porto Alegre, ainda dentro da mesma região sul, já é um tempo muito longo para você conseguir fazer isso via rodovia. E se você precisar comprar uma passagem aérea, devido a toda a situação que nós temos aqui no Brasil, de uma hora para outra, a gente sabe que o custo é muito elevado para isso. Então, pessoal, esse é um ponto. Às vezes, como o cliente, eu já citei, como os clientes finais, quem opera o sistema, ele não é expert em sistemas de alarme de incêndio. Normalmente é uma falha simples que aconteceu no sistema, mas por
falta de conhecimento de quem está operando o sistema, acha que é um problema grave, não consegue descrever exatamente o que está acontecendo e a empresa que é responsável pela manutenção tem que deslocar até o local. E chega lá, pode ser uma situação super simples na maioria dos casos, como um item foi desabilitado, um detector está desencaixado, alguém foi fazer alguma manutenção de um outro sistema, esbarrou num dispositivo, ele só desencaixou, precisa desencaixar novamente, ou qualquer outra situação simples que poderia ser orientada remotamente, mas como não existe essa informação, o cliente liga e você tem que deslocar até lá para poder fazer isso, gerando custos adicionais e elevados, e também a questão de todo mundo hoje está trabalhando com uma estrutura enxuta, uma pequena quantidade de pessoas para poder executar a instalação, manutenção e etc. E a gente sabe que isso atrapalha bastante no dia a dia das empresas. Você gerencia edifícios aí, edificações, clientes com altas cargas de incêndio. Vamos pensar aqui no Brasil, a gente tem muito a indústria de papel e celulose, por exemplo. Nós temos a indústria de açúcar e álcool etanol, que é muito forte, principalmente aqui no interior de São Paulo, no Nordeste também. Nós temos a indústria automobilística, nós temos uma indústria muito forte, que normalmente temos a parte de óleo e gás também, que é muito forte. Então, tudo isso exigem verificações regulares. Com esse sistema, como é possível verificar tudo isso remotamente, nós conseguimos diminuir a quantidade de visitas, mesmo que estejam programadas, e a quantidade de pessoas também no local. Isso otimiza o processo e os custos também. Uma vez mais, vinculado ao segundo item, quando a gente fala sobre condições ambientais de poeira, umidade, que aumenta as demandas de manutenção, é possível a gente verificar, olha, esse ambiente aqui tem um índice de poeira muito elevado, vamos monitorar semanalmente como o índice de poluição dentro dos detectores ele evolui. Com isso, a gente consegue, de uma maneira preditiva, organizar melhor as visitas no cliente, diminuir o risco de falhas e, consequentemente, diminuir o risco que áreas críticas não sejam monitoradas porque o detector está extremamente sujo. Ou com algum tipo de problema, como umidade, nós vamos ver também que é possível verificar o índice, quantas horas está em funcionamento, o índice de interferência eletromagnética, que são outros itens que geram bastante manutenção, geram bastante problema. Daí existe um outro ponto também importante, que é a quantidade de clientes que vocês possuem. Esse é um caso bem interessante, que nós temos um integrador aqui no interior de São Paulo, onde ele tem uma estrutura enxuta, e ele tinha limitação para aumentar a quantidade de contratos de manutenção. Por quê? Porque ele começou a ter clientes fora do estado de São Paulo, com isso teria que ter deslocamentos longos, ou montar uma base em várias regiões do Brasil, que aumenta o custo também. Então, o caminho para que ele pudesse aumentar a quantidade de clientes, manter a estrutura, a quantidade de pessoas que ele possuía, agora, lógico, já está aumentando a estrutura dele, foi através do Remote Service. Instalou o primeiro sistema, depois foi ampliando e hoje todos os sistemas já possuem o Remote Service, que irá se converter para Nexus Space, já possui conectado, e com isso hoje tem contratos com empresas de Minas Gerais, com clientes do Paraná, acima de centenas de quilômetros de distância, eles conseguem fazer toda essa gestão via o Remote Service. Então é possível potencializar a quantidade de clientes, a recorrência, que é um ponto importante aí para todas as empresas, porque a gente sabe que a venda de um projeto novo ou de uma ampliação demanda muito tempo, muito trabalho, tem a questão de concorrências, enfim, e todo mundo hoje busca recorrência. A recorrência para vocês hoje é o contrato de manutenção. Então, essa é uma forma de mudar o seu modelo de negócio,
mudar, ofertar novas possibilidades para o cliente para que você tenha essa recorrência que é muito importante para todas as companhias, todas as empresas. Então, entre na internet dos sistemas de alarme de incêndio. Eu não consegui encontrar uma sigla ainda, né, de internet das coisas como o IoT, mas entre na internet dos sistemas de alarme de incêndio. Ganhe transparência ilimitada, trabalhe com mais eficiência, garanta maior segurança e inspire e retenha, mantenha os clientes. De maneira geral, como vocês podem ver aí, a conexão do sistema de alarme de incêndio à internet melhora em 25% na média a eficiência da manutenção. Já tivemos clientes que indicaram até 50%, essa é a média de 25%. Então, quem ainda não entrou na internet dos sistemas de alarme de incêndio, você é integrador, que é o integrador Bosch, que ainda não conectou um sistema de alarme de incêndio na internet, entre em contato comigo para que a gente possa ofertar um sistema de teste para que vocês possam entender como o sistema funciona, não só no PowerPoint, como vocês estão vendo hoje, mas no dia a dia, para vocês saberem realmente quais são os benefícios que esse sistema traz para você. E aqui, fazendo uma comparação, nós temos aqui qual é o layout para quem já tem um sistema conectado, qual é o layout do sistema atual, que é o Remote Portal, e qual é o layout do Fire System Explorer. Nexus Space é a plataforma, mais uma vez, e depois nós teremos módulos para cada uma das funcionalidades que eu comentei anteriormente. E aqui é o Fire System Explorer, que é o detalhamento do sistema. Aqui é apenas um print de layout para vocês entenderem qual a diferença entre o sistema existente e essa nova geração. E aqui nós temos algumas informações para clientes já existentes, né? Então, essa nova plataforma estará disponível para os sistemas conectados a partir de 2025, em janeiro de 2025. Então, o design aí foi aprimorado. Quando a gente fala sobre o X e o I, que são essas siglas aí, seria a melhora da experiência do usuário. Então, a ideia foi melhorar a forma de navegação na plataforma para facilitar e ter mais eficiência ainda no uma eficiência ainda maior no uso do sistema. Foi incrementada ainda mais os níveis de segurança. Já teve a conexão ao aplicativo, que é disponibilizado de maneira gratuita. Então, é um aplicativo que você pode instalar em sistemas Android e iOS para que possa receber as notificações. Já está também conectado a esse aplicativo, independente se já tem o Remote Portal e migrando para essa nova solução. E em janeiro quase todos os recursos já estarão disponíveis. Então, tem esse processo de migração em janeiro, que é a primeira fase, vamos dizer assim, a primeira onda de disponibilidade, e a partir de maio que nós teremos aí todas as funcionalidades disponíveis e adicionais. Então, o processo de licença vai ser alterado. Hoje, para quem já trabalha com o nosso sistema, sabe que a licença hoje é uma licença única anual, independente do tamanho do sistema. Eu sempre brinco se tem um painel com 5 pontos ou uma rede de 30 painéis com 5.000 pontos ou mais, a licença tem o mesmo valor. Então, no futuro, breve, em maio de 2025, o processo de licenciamento será distinto. Então, teremos níveis, tamanho do sistema. O sistema menor, o custo vai ser menor, o sistema intermediário e assim sucessivamente. Então, nós acreditamos que com isso a gente consiga ser ainda mais atrativos para vocês integradores, e vocês integradores, nossos parceiros, terão ainda maiores possibilidades de conectar mais sistemas a essa plataforma. Então, conforme eu tinha comentado anteriormente, agora de uma maneira mais detalhada, nós temos aqui, só para que vocês entendam a topologia, o lado do cliente,
onde é necessário conectar a internet no gateway e o painel de alarme de incêndio. A partir daí está conectado na internet e nós temos os nossos servidores dentro da base da Azure, e com isso a gente consegue fazer toda a programação através do software RPS, que quem já trabalha com nossos sistemas já conhece esse software. É o mesmo software para fazer a configuração remota, só muda se irá fazer uma conexão direta via USB ou uma conexão remota, é a mesma interface. E todas as outras funcionalidades para a gente poder acessar através de um web browser, que eu vou apresentar para vocês em breve, e também a integração aqui com o aplicativo, que pode ser utilizado aí num tablet, smartphone e etc. Então, aqui nós temos alguns prints, em breve eu vou apresentar o sistema em funcionamento. Então aqui a gente tem uma tela inicial com uma visão geral do status dos sistemas, agrupados por clientes, por exemplo, com informações já indicando se o sistema está conectado ou não, se o sistema tem alguma falha ou não, se a licença está correta ou não, por exemplo, se ela está próxima de expirar, de vencer, vai estar indicado aí, e se a versão de firmware do painel está atualizada ou não. Se ela tiver numa versão muito antiga, também é indicado aí para que seja feita a atualização. Então, essa é a visão inicial do sistema. Aqui, quando a gente entra no detalhe, entra num painel, depois seleciona um módulo de laço, nós vamos ter aqui a lista de dispositivos. Nós vamos ter o seu respectivo endereço, o número serial, o índice, o percentual de poluição dentro dos detectores, qual a temperatura que o detector de temperatura está medindo naquele momento, qual o percentual de gases químicos que o detector de gases químicos está medindo naquele momento. Aqui nós temos quantas horas que o dispositivo está em funcionamento, o índice de interferência eletromagnética que está incidindo no dispositivo, qual que é o status dele, por exemplo, os dois primeiros aqui, eu sei que está pequenininho, pessoal, mas acreditem em mim, os dois primeiros aqui em verde estão indicados clear, que estão limpos. Aqui nós já temos atenção. Quando a gente indica, quando o sistema indica atenção aqui, nós podemos ter um nível de poluição muito elevado, nós podemos ter um índice de interferência eletromagnética muito elevado, entre outras funcionalidades. Apenas para não esquecer de um item que eu não comentei com vocês, no futuro, pessoal, nós vamos disponibilizar através dessa plataforma um API, né, que seria um pacote, um software que você consegue fazer a integração entre essa plataforma e um software que o cliente possa ter, por exemplo, um software supervisório. E qual que é a ideia disso, pessoal? Nós já tivemos um cliente final que nos perguntou, bom, qual é a diferença entre o preço de um detector de fumaça e um preço de detector de fumaça combinado temperatura? Eu falei assim, olha, a diferença é de 1 a 2% do preço apenas. Eu falei assim, então faz sentido para mim, caso seja possível, eu comprar todos os detectores que têm a função fumaça e temperatura e utilizar a informação de temperatura que o detector vai me fornecer para eu monitorar a temperatura em todos os ambientes, porque o detector está em todos os ambientes. Então, é uma coisa que eu não tinha pensado, mas o cliente final, pensando em toda a operação dele num edifício comercial, num shopping center para monitorar a temperatura do local, é uma possibilidade que esse sistema vai fornecer. Entre outras funcionalidades, é possível, por exemplo, já teve clientes que perguntou, é possível estimar quantas pessoas tem no local? Se você utilizar um detector de gases químicos, ele vai indicar qual é o percentual de monóxido de carbono no local, e com a informação de qual é a média de monóxido de carbono gerado por uma pessoa, a gente consegue estimar, ele consegue fazer esse cálculo, estimar a quantidade de pessoas que tem no local. Então, a partir do momento que está conectado, pessoal, na nuvem, e fornece todas essas possibilidades,
começa a aumentar ainda mais o leque de opções do que o sistema de alarme de incêndio pode fornecer, de maneira a melhorar ainda mais o dia a dia de uma edificação. Indo para o segundo, para um outro ponto aqui importante, que é a parte de testes, que é mandatório por norma. Então, apenas um técnico é necessário para realizar testes em dispositivos de campo. O que eu quero dizer com isso? Hoje, normalmente, é necessário um técnico no painel e outro técnico no campo. Nesse caso aqui, pessoal, com apenas um técnico, ele está conectado na internet, nessa plataforma, ele coloca o painel em modo teste, via aplicativo no celular ou no tablet, coloca também o sistema em modo teste, ele vai caminhando, acionando o detector, o acionador manual ou um detector, ele vai recebendo feedback do sistema de maneira imediata e ele já gera o relatório. E é possível acrescentar comentários, como o exemplo aqui. Se você tiver tentar fazer o teste numa sala que está sendo ocupada nesse momento, vai ter que ficar para a próxima visita. Você consegue colocar essa informação e sair no relatório e o relatório vai ter acesso tanto ao técnico que está realizando o procedimento, quanto ao gestor dele, quanto, caso vocês queiram também, é possível criar um usuário para o cliente final para que seja transparente a informação para todos. E aqui nós temos o aplicativo. Como eu disse, ele é gratuito. O mesmo usuário que tem acesso à plataforma online faz o login nesse aplicativo e você recebe notificações aí do sistema. Temos o aplicativo, onde você vai receber uma notificação similar ao que está indicando aqui, como hoje a gente recebe para uma promoção, para uma notificação do banco de um débito que foi realizado. Você recebe de qual evento, o evento que aconteceu. No caso de o técnico é responsável de vários sistemas, ele irá receber de vários sistemas. E a partir do momento que ele acessa, o aplicativo ele consegue filtrar por falha, por alarme, entre outros eventos que o sistema gera. Como eu disse, o aplicativo é uma das opções, hoje uma das mais utilizadas, porque todo mundo está acostumado, mas é possível também configurar para que seja enviado eventos através de SMS e e-mail também. E agora vamos ver um sistema em funcionamento, o sistema demo, ao vivo, para que vocês possam entender como o sistema funciona. Então aqui nós temos um sistema na nossa planta de Ovar, em Portugal, onde nós temos aqui o Remote Connect, o Remote Alert e o Remote Maintenance. Como vocês podem ver aqui, nós temos o número do System ID. Aqui é um sistema demo, não tem o modelo do dispositivo, mas aqui indica-se é um Avenar 2000 8000 e aqui é a sua versão de firmware. Aqui a nuvenzinha indica que está conectado, indica que não tem nenhuma falha. Aqui no Remote Connect iria indicar quando foi feita a conexão e qual usuário e a data que foi realizada essa conexão. Aqui nós temos o Remote Alert, onde nós conseguimos adicionar o nome das pessoas que devem receber os eventos. Então aqui nós temos eu como técnico e nós temos aqui a Stephanie, que é a responsável por essa linha por esse produto, por essa solução na Alemanha, como administradora. E aqui nós conseguimos editar o que o Renato Lima, o usuário Renato Lima, deve receber e por qual meio de comunicação que ele deve receber. Então aqui eu selecionei tudo, então conectividade eu vou receber tanto por e-mail quanto por notificação no aplicativo. Serviço, então quando realmente tem uma falha num dispositivo ou uma falha de alimentação, o serviço indica que realmente é uma falha. Por que é importante diferenciar aqui serviço de informação? Então, serviço é quando realmente existe uma falha, já está indicando no painel. Informação é uma informação prévia, não está indicado, não será indicado nada no painel. Só as pessoas responsáveis por manutenção que vão receber. Então, por exemplo,
informação de um detector de fumaça que está levemente poluído. Ele não está gerando falha ainda, mas ele já está com um nível de poluição que, se aumentar, ele vai gerar uma falha. Então, com isso, é possível, como eu disse anteriormente, prever qual os detectores que estão mais propensos a gerar falha e fazer a manutenção nele na próxima visita do time de manutenção. E alarme propriamente dito também será informado quando tiver um evento. Então é possível aqui fazer essa configuração, mais uma vez. Nesse caso aqui, eu coloquei todos os eventos por todos os meios de comunicação, mas é possível selecionar, por exemplo, aqui no caso da Steph, eu coloquei aqui para receber informação apenas de conectividade por e-mail e pela notificação via aplicativo. E a parte do Remote Maintenance que eu comentei com vocês. Nesse caso, desse sistema demo aqui, nós temos 5 painéis conectados. Aqui a gente já tem um resumo, onde a gente consegue ver a quantidade de pontos, a quantidade de módulos e o firmware desse painel, como vocês podem ver aqui. E a partir do momento que eu amplio aqui, eu consigo ver detalhes de cada um dos módulos, nesse caso aqui 6. E no caso dos módulos de laço, eu entro no detalhe aqui, eu tenho 56 pontos aqui no módulo 5, temos 49 pontos no módulo 3 e temos 29 pontos no módulo 4. Aqui eu posso verificar o status aqui que eu tinha apresentado para vocês de maneira bem pequena. Nós temos aqui o detector OT, onde aqui também irá aparecer a descrição do ponto, por exemplo, sala do Renato. Aqui nós temos o endereço dele. Aqui nós temos o número de série, o percentual de sujeira dentro da câmara ótica de poluição do detector de fumaça, qual a temperatura que ele está medindo. Quando tem 3 pontinhos aqui, indica que não tem essa informação. Aqui é o índice químico, que esse detector aqui é só óptico e térmico, não tem o índice químico. Quanto tempo esse detector está em operação? 6 anos, 2 meses e 8 dias. Está com 0 percentual de interferência eletromagnética. O percentual de 35% ainda está ok em relação à limpeza. Ele não tem nenhum outro nível de atenção aqui, então é indicado como clear, que está ok. Verificação no dia 27 de novembro de 2024. Por que nós não temos aqui o índice de poluição, interferência magnética para os acionadores? Porque no caso de poluição, temperatura, o acionador não tem essa funcionalidade de poluição e etc. Aqui nós podemos ver a informação de todos os detectores conforme tinha apresentado aqui para vocês. E isso, da mesma maneira, funciona para os demais. Consigo aqui mudar o layout para que a gente tenha aqui a informação de todos os dispositivos numa mesma tela. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós temos 70. E aqui nós temos a possibilidade de gerar um reporte. Deixa eu só verificar aqui se está. Aqui é o sistema demo, acho que não, que hoje não está gerando reporte, mas ele gera um reporte. Deixa eu verificar aqui se eu tenho eu fiz um teste na semana passada e tinha a informação. Bom, depois eu posso compartilhar com vocês aí um exemplo do report para que vocês possam ver, mas ele gera um report aqui com as informações detalhadas de cada dispositivo, como a gente vê aqui.
e se foi testado ou não. E caso tenha sido testado, pessoal, ele indica o teste que foi realizado, quando foi realizado nesse sensor report que o sistema gera. Voltando aqui para a apresentação. Então, como eu comentei, estamos aí num processo de transição. Então, nós estamos lançando um novo gateway, a configuração de teste para os clientes existentes. Em 2001, em janeiro de 2025, nós vamos fazer o lançamento oficial. A transição será gratuita. O que a gente quer dizer é, se tiver algum cliente que esteja vencendo a licença do Remote Portal até maio de 2025, o sistema vai ser mantido conectado, isso sem nenhum problema. E a partir de final de abril, início de maio, não será mais possível utilizar o Remote Portal existente e todos os sistemas serão migrados efetivamente para essa nova plataforma. Aqui, para quem tem o sistema, aqui é mais uma observação para quem tem os sistemas já conectados e já há muito tempo que utiliza ainda o Gateway C1500, modelo antigo. Nós já mandamos a informação para a nossa base de clientes, mas se tiver alguém participando desse webinar e tem ainda um C1500, que é um Gateway antigo, ele deve ser substituído até 31 de dezembro desse ano, para que substituído pelo modelo novo, para que seja possível conectar a essa nova plataforma. Os gateways antigos não suportam essa nova plataforma. Essa substituição é gratuita, pessoal. Até o dia 31/12 é gratuita, então é muito importante que seja feita essa substituição. Então, de maneira resumida, novo visual, uma estrutura de servidor de última geração, a conexão com a API já disponível, melhorias no serviço e na manutenção, habilitando o autoteste que eu comentei e ainda mais recursos que virão no futuro. Daí eu peço a sua ajuda, Valéria, tanto em relação a questionamentos quanto a pesquisa de satisfação. Todo mundo, pessoal, se puder com o celular, acessar a nossa pesquisa através desse QR Code. É isso, Renato. Obrigada pela apresentação. Foi muita informação importante, relevante. E Sim. agora, efetivamente, nós convidamos as pessoas para fazer responder um rápido questionário através do scan deste código QR e responder algumas perguntas breves para nós avaliarmos a vossa satisfação em relação a este webinar e para nós, obviamente, continuarmos a melhorar para os próximos. Também recordamos que está disponível aqui o chat para vossas questões, para qualquer dúvida que vocês queiram colocar. Eu tenho uma dúvida aqui que eu recebi, Valéria, em Sim, relação à conexão à internet. Muita gente, uma pessoa colocou aí, eu agradeço, é muito comum o pessoal, olha, temos restrições da área de TI dos clientes para conectar um dispositivo na internet. Então, pessoal, hoje, com os gateways que nós temos hoje, é possível fazer a conexão através de um modem de celular, uma conexão totalmente apartada via uma conexão de dados celular. Na nova geração do gateway que teremos, ele terá o slot para um cartão de celular, então com isso será possível diretamente através do gateway já ter essa conexão celular. Então isso é uma maneira de diminuir o nível, as barreiras, vamos dizer assim, junto aos clientes. Em relação a utilizar a rede internet do cliente devido a receios de vulnerabilidade. Então, esse novo gateway já virá com essa opção de um SIM card, né? Poder colocar um SIM card de qualquer operadora para que ele possa ter a conexão independente do cliente. Mas já temos várias instalações onde o cliente, o integrador, já fez essa conexão externa. Mas também temos várias instalações aí que o cliente final, o pessoal de TI, nos questionou os detalhes sobre o nível de segurança e autorizou a conexão direta na rede deles.
Uma outra pergunta aqui em relação ao licenciamento, uma vez mais, para deixar claro, o licenciamento é por sistema. Então, daí, por exemplo, a Bosch tem várias unidades, então não é uma licença para o cliente Bosch, e sim por cada unidade. Então, a unidade de Campinas vai ter que ter uma licença de acordo com a quantidade de pontos que tem na unidade de Campinas. A unidade de Curitiba terá uma outra licença de acordo com a quantidade de pontos instaladas lá. Mas não é uma única licença para o cliente Bosch tendo 3, 4, 5 unidades. É uma licença por site instalado. Acho que é isso, Valéria. Vejo aqui uma outra pergunta relacionada, Renato, a perguntarem se é preciso uma licença para administradores e uma outra para o cliente. Parece-me que Não, já respondiste um não, pouco isso. não. É uma única licença e quem administra o sistema habilita. Por exemplo, olha, eu quero ter 5 usuários para brigadistas, 5 usuários de técnico e de 2 administradores, seja um o integrador e o outro o cliente final. É possível. Não, é uma única licença e você pode adicionar quantos usuários e de qualquer nível de autoridade seja necessário. Não tem limitação da quantidade de usuários e nem licenciamento adicional para isso. Muito bem. Pronto. Parece que já não há mais dúvidas aqui no chat. E, portanto, da minha parte, acho que podemos dar por terminada esta sessão. Agradecemos mais uma vez a vossa participação. Obviamente fica aqui disponível a informação, não apenas do Renato, quem pode ser contactado em caso de mais dúvidas, mas também aqui o site, o sítio web do Nexus Space, onde poderão encontrar também mais informações Em relativas a breve esta nós solução. vamos, em breve nós vamos enviar o material para todo mundo que participou, certo, Valéria? Exatamente, nós vamos enviar também a gravação deste webinar e também alguma outra informação relevante para vocês terem toda a informação relativa a esta solução. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa participação. Obrigada, Renato, pela tua Obrigado, apresentação. Valéria, por todo o Muito obrigada. suporte e obrigado a todos que participaram. Fico à disposição para dúvidas adicionais e para sistemas de teste também, conforme eu ofertei. Grande abraço a todos, tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.